Boa noite, meus irmãos. É muito bom estarmos novamente reunidos nessa quarta-feira para estudar um pouquinho mais a palavra do Senhor. Tem sido muito gostoso saber e encontrar alguns de vocês no nosso culto de domingo, culto presencial já. Eu queria desafiar você que está nos assistindo também. Se você quiser participar dos nossos cultos de domingo, por favor, se inscreva através do nosso site, através do nosso telefone, do WhatsApp, para que a gente possa ter a sua inscrição feita e você possa cultuar ao Senhor junto conosco no domingo pela manhã. Está sendo um tempo bem gostoso, bem confortante poder rever os irmãos e nós esperamos que os irmãos aos poucos possam retornar aos nossos cultos presenciais. Meus irmãos, eu gostaria de orar com vocês nessa noite, dando início a esse tempo de estudo bíblico, onde nós vamos meditar um pouquinho sobre a confiança, a verdadeira confiança no Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado por nós. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor esteja nos ajudando, ó Pai, nessa noite, ó Pai, a entendermos a tua palavra, a buscarmos, ó Deus, refletir sobre essa sua palavra, ó Deus, que nos desafia a cada dia com situações, ó Pai, com conselhos, ó Deus, tão úteis para nós. Que o Senhor possa nos ajudar a entendê-la, Senhor, e principalmente, ó Pai, a colocá-la em prática em nossas vidas. Ó Deus, nós te louvamos, ó Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, conta-se uma história de um rapaz, há muito tempo atrás, que resolveu fazer um desafio muito grande. Ele, com toda a destreza, com toda a vontade que ele tinha, ele pegou e esticou um cabo de aço enorme sobre as cataratas ali em Niagara Falls, no Canadá. Esticou um cabo de aço enorme e diante de uma multidão enorme que estava lá, atenta para ver se aquele homem ia conseguir fazer esse feito, ele começou a atravessar aquela cachoeira, né? A queda d'água enorme, aquele abismo ali, em cima daquele cabo de aço. E ele vai com todo o cuidado, passando de um lado para outro, foi rapidinho, atravessou aquele cabo de aço, voltou e ele estava muito animado. E as pessoas que estavam lá ao lado dele começaram a aplaudir, batendo palma, dizendo como ele era impressionante aquilo que ele havia feito. E aí, no meio daquela multidão toda conversando, ele chegou diante de uma senhora e perguntou para aquela senhora: você viu que eu atravessei aquele cabo lá, toda aquela extensão com aquele cabo? Não, eu vi, olha, você foi muito bem. Ele falou: mas a senhora acredita que eu tenho condição de atravessar mais uma vez esse cabo de aço, essa cachoeira toda nesse lugar? Com certeza você consegue. Mas a senhora crê que realmente eu consigo atravessar aquilo empurrando um carrinho de mão? Sim, você pode fazê-lo sem problema nenhum. Você tem toda a capacidade para fazê-lo. Aí ele olhou para aquela senhora e perguntou: mas eu queria aumentar talvez um pouco esse desafio. Talvez eu queria ser uma coisa um pouquinho mais forte. Será que eu consigo atravessar empurrando o carrinho de mão com uma pessoa sentada no carrinho de mão? Ela olhou confiante para ele. Sim, você pode fazê-lo. Você já atravessou uma vez, voltou com tanta destreza, com tanta habilidade, com certeza você consegue atravessar novamente, empurrando o carrinho de mão com alguém sentado. Aí aquele rapaz vira para aquela senhora e fala: será que a senhora podia me ajudar sentando no carrinho de mão para que eu pudesse atravessar então e mostrar esse meu talento para as pessoas que estão ali? Ah, não, eu não posso. Eu não posso. Eu tenho medo de que você vai me deixar cair no meio da cachoeira. Meus irmãos, isso representa, ilustra muito bem aquilo que nós muitas vezes falamos ou aquilo que nós pensamos em ter confiança no Senhor. Uma coisa é nós falarmos que nós confiamos em Deus. Uma coisa é nós falarmos que nós conhecemos um Deus tão maravilhoso, um Deus tão poderoso que nos guarda, que nos cuida. Outra coisa é nós vivermos na presença dele, é nos entregarmos a esse Deus tão maravilhoso. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o Salmo 27, um salmo bem conhecido até, mas um salmo muito importante que tem muitos ensinamentos para nós. O Salmo 27, um salmo de Davi, ele diz o seguinte nos seus 14 versículos: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo?
Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, meus inimigos e meus adversários é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação, e no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os meus inimigos que me cercam, e em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito, diz meu coração, busque a minha face. A tua face, ó Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador, não me desampares nem abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor, e conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantaram contra mim, respirando violência. Apesar disso, essa certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Meus irmãos, esse salmo de Davi é um salmo tão bonito, tão gostoso, e parece que Davi ele faz uma divisão, parece que Davi está falando sobre dois momentos bem distintos nesse salmo. A primeira parte está falando sobre um Davi que amava o Senhor, que conhecia o Senhor, que tinha uma convicção, uma certeza tão grande naquilo que o Senhor Deus podia fazer. E é interessante a gente olhar aquilo que ele fala no primeiro verso. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio, de quem é que eu vou ter medo? Aí a gente pode perceber que Davi ele fala sobre o Senhor Deus de uma maneira muito bonita. Primeiro ele fala sobre que nos momentos da luta, o Senhor é quem iria o orientar. A gente pode ver isso no verso 2 e até o verso 4, né? Quando ele fala, quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, quando os meus inimigos e os meus adversários, eles é que tropeçarão, eles é que cairão, ainda que um exército acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare contra mim, né? Se eles se levantem contra mim, eu ainda estarei confiante, pois ele diz assim no verso 4, uma coisa pedi ao Senhor e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua bondade, a bondade do Senhor, e buscar a sua orientação no seu templo. Davi tinha essa confiança, ele sabia que Deus era aquele que o conduziria, que Deus era aquele que o guiaria, que Deus ia dar as respostas corretas, a maneira como reagir diante dos seus possíveis adversários ali. Então Davi parece mostrar ou falar sobre que Deus realmente era aquele que cuidava, guiava ele em todas as situações. É interessante que nessa primeira parte desse salmo, até o verso 6, Davi está falando sobre alguma coisa futura, de algo que poderia acontecer, né? Algum inimigo atacar, ou algum adversário chegar, alguém se levantar em guerra contra ele, e ele fala, olha, eu estou tranquilo, eu estou sossegado porque o Senhor Deus é Ele que me guia, é Ele que me dá a segurança, é Ele que me fala aquilo que eu devo agir. E daí, logo depois, ele fala também que o Senhor Deus é o seu refúgio, né? É o Senhor Deus que cuida. A gente vê que nos momentos da luta, ele entendia que o Senhor Deus o protegia. E é isso que a gente vê no verso, a partir do verso 5 e o 6. Ele fala, olha, pois no dia da adversidade, Ele, o Senhor Deus, me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os meus inimigos que me cercam, e em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Meus irmãos, isso é uma coisa muito interessante. É uma coisa muito bonita a gente poder declarar
essa vitória, essa confiança no Senhor dessa forma. É algo que nos faz entender e nos faz perceber que realmente Deus é um Deus poderoso, é um Deus que nos livra, é um Deus que nos guarda, é um Deus que realmente nos orienta, nos encaminha da maneira como nós devemos viver. E se nós conhecemos a Deus dessa forma, se nós realmente podemos dizer sobre esse Deus dessa forma como Davi está dizendo aqui, é tão gostoso a gente poder descansar nesse Deus. Mas olha só também que é interessante o que Jeremias, lá no capítulo 17, do verso 5 a 8, fala: Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde ninguém vive. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro, e ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, e não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. É engraçado que Jeremias aqui está falando sobre o povo de Judá, o povo lá do passado, né? As consequências do povo ter se afastado ou não do Senhor, mas esse trecho especificamente fala, olha, aqueles que confiam verdadeiramente no Senhor, eles se mantêm firmes no tempo de adversidade. Eles se mantêm firmes quando as coisas complicadas acontecerem. Aqueles que confiam na sua própria força, aquele que confia nos seus bens, na verdade, esses não. Esses, quando chega o problema, quando chega o deserto, quando chega a época complicada, eles realmente passam por lutas, passam por provas e entram em desespero. Mas aquele que confia no Senhor se mantém confiante, se mantém inteiro, né? Como ele diz aqui, é como uma árvore plantada perto de ribeiros, que o tempo todo as suas folhas estão verdes, que produz, é uma árvore que está sempre produzindo frutos e que mesmo na seca ela não anda ansiosa, ela não fica ansiosa, porque as suas raízes são profundas, né? É interessante quando a gente olha essa descrição de Jeremias e nós pensamos, a gente vê aquilo que Davi tem falado nesses 6 primeiros versos desse salmo, a gente percebe com clareza que Davi, ele falava isso muito bem, ele falava muito bem dessa confiança que tinha no Senhor e dizendo, olha, quando chegarem os meus inimigos, quando eles vierem lutar, eu tenho certeza que eu vou estar bem, que eu vou estar seguro, que eu vou estar passando tranquilamente por essa provação e além do mais eu quero estar na casa do Senhor e vivendo ali, porque ali eu sei que o Senhor Deus vai cuidar de mim, ali eu sei que o Senhor Deus vai estar me alimentando, vai estar me mostrando como eu devo agir. Mas olha que é interessante quando a gente olha a partir do verso 7 desse salmo, que nós já lemos. Ele fala, ouve a minha voz quando clamo ao Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face. A tua face buscarei, Senhor. Não escondas de mim a tua face, não rejeitas com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que abandone meu pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Parece que Davi está falando de uma nova pessoa, parece que é uma outra pessoa falando, ou talvez um novo momento Davi está falando. A princípio, talvez, a gente percebe que Davi estava falando naquele início, nos 6 primeiros versos, de um tempo que estava por vir, de um tempo talvez um pouco distante, ele estava vislumbrando o futuro e estava todo cheio de confiança. Mas no momento que chega uma situação mais próxima, no momento que os inimigos estão já cercando Davi ali, ele entra, parece de uma certa forma, um pouco de desespero, e ele começa a gritar ao Senhor, ouve, Senhor, a minha voz, quando clamo ao Senhor, tem misericórdia de mim, me responde. A gente percebe que então Davi ele começa a olhar de uma forma diferente para aquela situação que estava acontecendo. E aí ele começa a falar, olha, sobre os inimigos que já estavam bem mais próximos, sobre situações que já estavam quase que para acontecer, na iminência de acontecer. Ele fala no verso 12, não me entregues
ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, não é? Respirando violência. Meus irmãos, algumas vezes nós temos essa mesma dificuldade que Davi teve. Algumas vezes nós falamos para o Senhor, nós dizemos para o Senhor que nós confiamos nele, nós falamos do Senhor que realmente nós gostamos e queremos estar na presença dele, louvando o Senhor Deus, falando que nós nos alegramos porque ele tem nos conduzido, nós falamos que o Senhor Deus vai ser o nosso refúgio quando nós estivermos passando por alguma luta, mas parece que quando a luta de verdade chega, quando a situação chega bem perto de nós, muitas vezes nós nos perdemos, nós ficamos meio que atordoados sem saber muito bem como agir. É interessante que nesses dois versos, no 7 e no 8, primeiro Davi ele levanta a voz ao Senhor, clamando pelo Senhor para que o Senhor Deus tivesse misericórdia dele. E é interessante que Davi ele conhecia verdadeiramente o Senhor. E ele sabia que ele podia buscar essa misericórdia no Senhor. Ele tinha confiança, ele tinha a convicção de que o Senhor Deus ouviria a sua prece. Não é? Mesmo ele aparentemente estar numa situação diferente, não mais com tanta força, aparentemente nesses primeiros versos aqui, o verso 7 até o verso 12, aparentemente parece que a fé dele estava meio abalada, mas quando a gente olha para o verso 13, a gente percebe que sim, que ele conhecia esse Deus e ele tinha uma esperança viva naquilo que esse Deus podia fazer. Ele fala, apesar disso, esta certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Ele está falando, olha, apesar de todas essas lutas que estão ao meu redor, apesar de todas essas circunstâncias complicadas que eu tenho ao meu redor, eu posso até sofrer, eu posso até passar por lutas, mas ele fala, eu tenho convicção de que vou viver até ver a boa bondade do Senhor sobre a terra. Isso é algo que nós devemos pensar. Será que a gente tem a mesma atitude daquela senhora da ilustração que eu contei, que quando olha aquele rapaz atravessando aquela cachoeira, né, aquele canyon, em cima de um cabo de aço, aplaude dizendo, puxa, aquele cara tem condição, aquele cara é muito bom, aquele cara realmente, ele é um cara experiente, ele conhece aquilo que ele está fazendo. Se nós perguntarmos, se somos perguntados sobre Deus, nós falamos, não, Deus eu conheço, Deus é poderoso, Deus é um Deus que guarda, é um Deus que cuida de mim, é um Deus que tem provido tudo aquilo que eu preciso e eu tenho certeza que Ele vai continuar me ajudando, vai continuar me abençoando no meio dessa pandemia toda, no meio dessa situação caótica que nós estamos vivendo. E se alguém chega e fala, mas será que Deus tem capacidade mesmo para fazer isso? Nós respondemos como aquela mulher, sim, com certeza, Deus tem poder para fazer muito mais do que isso. Ele criou todas as coisas, ele fez o céu, fez a terra, ele já me libertou, já fez tantas outras coisas. Podemos até enumerar as coisas que Deus fez. Mas quando chega alguém e fala, bom, tudo bem, então mostra para mim a sua confiança no Senhor. O problema está aqui do seu lado. Né? Agora é hora de você sentar naquele carrinho de mão e deixa Deus te conduzir. Deixa Deus te empurrar sobre aquele cabo de aço. Aí naquele momento talvez a gente fica meio atordoado, fica meio preocupado e aí a gente talvez entre em dúvida, será que realmente Deus pode fazer? Será que realmente Deus pode fazer isso? Será que realmente Deus tem capacidade, tem poder para fazer isso? Meus irmãos, nós precisamos ser como foi Davi aqui, que no momento da luta ele parece de uma certa forma meio preocupado, porque ele clama ao Senhor, ouve a minha voz, ó Senhor, tem misericórdia de mim. Ele fala assim, ele desabafa assim com o Senhor, mostrando a sua angústia, mostrando aquilo que afligia o seu coração, mas ele também no verso 8 fala, a teu respeito o meu coração diz, busque a minha face. Ele está dizendo, olha, o meu próprio coração tem dito para mim mesmo, busque ao Senhor. Ele é que pode fazer, Ele é que pode ajudar, é só Ele que tem a solução para o seu problema. E aí no verso 13 ele fala, olha, eu tenho certeza que eu vou viver até ver a bondade do Senhor na terra. E o verso 14 que termina esse salmo, ele fala, espere no Senhor. Seja forte, coragem, espere
no Senhor. Confiança é muito mais do que a gente ter certeza do que as coisas vão fazer. É nós vivermos de fato com convicção de que as coisas vão encaminhar do jeito certo. Algumas vezes nós falamos que nós confiamos no Senhor no meio das lutas, mas nós vacilamos quando nós somos colocados à prova. Algumas vezes nós confiamos no Senhor até mesmo na hora que nós somos colocados à prova, mas quando essas provas são longas demais, aí nós começamos a questionar, nós começamos a olhar para a nossa vida e nós começamos a perguntar, mas será que Deus esqueceu de mim? Será que o Senhor Deus não está olhando para mim? Todos nós passamos por lutas, todos nós passamos por tempos bons e tempos ruins também. Mas será que nós conseguimos esperar no Senhor? Será que nós conseguimos colocar no Senhor a nossa completa esperança sobre o futuro? Talvez um texto que fale isso de uma forma muito mais clara ao nosso coração é o texto que Paulo escreve lá em 2ª carta aos Coríntios, o capítulo 4, verso 18, até o capítulo 5, verso 1. Paulo diz assim: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Quando Paulo está falando sobre esse texto, ele está falando sobre a perseguição, sobre a luta que ele estava enfrentando, mas principalmente como Paulo conseguia ter uma visão clara sobre a vida dele aqui na terra. Paulo não estava preocupado com a casa terrena, com o corpo dele, com aquilo que podia acontecer com ele enquanto estava aqui na terra, porque os seus olhos estavam fixos no céu. Paulo podia olhar para aquilo que estava acontecendo e falar, olha, não importa o que aconteça, não importa as lutas que eu passe, eu confio no Senhor, e mesmo que eu venha sofrer enquanto eu estou aqui, o Senhor Deus tem preparado para mim um lugar melhor lá no céu. O Senhor Deus tem preparado para mim um edifício do qual não foi construído por mãos humanas, não foi construído por vontades, nada, foi construído pelo próprio Deus que me aguarda. Meu irmão, no meio dessa pandemia, muitos de nós têm ficado com medo, têm ficado preocupados, muitas vezes temos passado por lutas, e talvez as lutas que você esteja enfrentando não tenham nada a ver com a pandemia, não tenham nada a ver com esse momento que nós estamos enfrentando. Talvez você esteja enfrentando lutas há muito tempo, mas eu queria desafiar você a ouvir aquilo que Davi falou e falar da mesma forma que Davi falou no verso 14. Espere no Senhor. Seja forte, seja resiliente, tenha força, coragem, espere no Senhor. Ele é capaz, Ele é poderoso para realmente nos levar aonde Ele quer. Da mesma forma como Paulo, ele não tinha os olhos fixos naquilo que ele podia ver, na esperança que estava diante dos olhos dele, mas naquilo que era futuro, daquilo que ele não via, ele só tinha fé de que o Senhor Deus iria cuidar dele. Assim nós devemos levar a nossa vida também. Assim nós devemos viver a nossa vida cristã. Que o Senhor Deus nos capacite a termos uma confiança verdadeira nele. Que o Senhor Deus nos ajude, apesar das lutas, e não é fácil confiarmos no Senhor dessa forma. Que Ele nos ensine a dependermos única e exclusivamente dEle. Que o Senhor Deus fale o nosso coração nesse dia, nessa noite. Que o Senhor Deus cuide de cada um de vocês nesse momento. Eu gostaria de orar mais uma vez com vocês e depois nós estaremos encerrando esse tempo. Eu gostaria que você pensasse nisso. Será que você conhece o Senhor e confia nele de verdade ou só da boca para fora? Que o Senhor Deus possa falar ao nosso coração. Pai, nós te louvamos, ó Deus, e agradecemos, Senhor, pela tua graça e pelo teu amor, ó Deus, que nos alcançou, ó Deus, e que nos deu a certeza, ó Pai, de que temos um Deus poderoso, um Deus amoroso, um Deus que cuida de nós. Mesmo, ó Deus, quando nós não percebemos, ó Pai, mesmo quando os problemas são muito maiores, ó Deus, do que as nossas forças, ó Deus, sabemos que o Senhor Deus está no controle de todas as coisas. Ó Pai, nos ajuda, Senhor Deus, a entendermos isso,
Nos ajuda, ó Pai, a sermos como o Davi, ó Deus, que não só falava sobre a tua grandeza, que não só sabia, ó Deus, acerca do Senhor, ó Pai, mas que havia experimentado intimamente, ó Deus, o teu cuidado, ó Pai, e podia realmente clamar por misericórdia ao Senhor, mas ter a convicção, ó Deus, de que o Senhor iria responder, ó Deus, e iria fazer conforme a tua vontade na vida dele. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Pai, como Davi fala, ó Deus, a esperar no Senhor, a ser corajoso, ser forte a esperar no Senhor. Que o Senhor Deus nos capacite, ó Deus, a buscarmos, ó Pai, no Senhor, ó Deus, a nossa realização, ó Pai, buscar no Senhor, ó Deus, o nosso tempo, ó Pai, de refrigério também. E, ó Deus, que a nossa vida, ó Pai, possa refletir isso em cada ação, em cada atitude da nossa vida, Senhor Deus. Ó Pai, cuida dos nossos irmãos. Cuida de cada um das suas necessidades, ó Deus. Cuida de cada um deles, ó Pai, que tem passado por lutas nesse tempo. Que a tua graça esteja sobre cada um de nós, é o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus nos abençoe.